Chegando para você a nossa questão comentada do ano de 2020, da banca Fundep, de um assunto que não é tão de ponta quanto outros que a gente traz. Mas como meu objetivo é manter vocês que seguem a gente aí informados de tudo que cai em prova, às vezes no edital não tem, mas no outro edital tem o processo de formação de palavras. Nesse edital, então, da Fundep, caiu uma questão em 2020 que foi essa aí, ó. Releia este trecho. Os gases que saem dos esgotos das fossas mal cuidadas. Vocês estão vendo que eles escreveram aí mal cuidadas como duas palavras. E o elaborador da questão escreveu assim: de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOLP, da Academia Brasileira de Letras, o adjetivo mal cuidado é escrito dessa forma. Então eles pegaram o trecho, que foi de um poema que eles colocaram na prova, o poeta escreveu mal cuidadas como duas palavras, e quem criou a palavra, quem criou a questão, fez questão de dizer que no VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o mal cuidado deveria ser uma palavra única. A pergunta: em relação à palavra registrada pelo VOLP, é possível afirmar que seu processo de formação ocorreu por... Você se lembra disso ou não? Faça uma pausa, respire, deixe vir à sua cabeça o conteúdo ou não e volte comigo. Vai lá. Eu peço sempre para você pausar, porque você não tem a questão. Olha, quando a gente fala da formação de palavras, a gente forma palavras na língua, combinando palavras e formando uma outra, ou então pegando uma já existente e acrescentando algo em uma delas. Então, existe um processo chamado de processo de derivação, e existe um outro processo chamado de processo de composição. Então, tem outros, mas os dois processos básicos da língua é o chamado derivação e composição. Você sabe que uma palavra derivada é uma palavra que vem de outra. Então, a derivação é a criação de um termo a partir de outro. Como assim a criação de um termo a partir de outro? Por exemplo, você tem a palavra fácil. E você pode perceber claramente que a palavra facilidade, ela foi criada a partir dessa aqui, ó. Por quê? Porque esse fácil que está aqui também, ó. Então, isso aqui é o termo primitivo. E a palavra facilidade vem de fácil, é derivada de fácil. Esse aqui é um termo derivado. Como eu acrescentei alguma coisa aqui no final, igual tem mortandade, fraternidade, identidade, esse pedacinho que se repete é o que a gramática chama de um sufixo. Se fosse alguma coisa que eu colocasse antes, seria uma coisa chamada de prefixo. Ok? Agora, a composição, por sua vez, é a criação de um termo pela junção de duas ou mais palavras. Aqui eu não juntei duas palavras, eu peguei uma e essa aqui criou. Dade não é uma palavra. Agora, quando eu tenho essa palavra aqui, ó, guarda roupa, esse próprio hífen que tem aqui já me permite ver que tem duas palavras. Então, isso aqui é uma palavra composta. E a gente tem mania de achar que a palavra para ser composta tem que ter hífen. Tá bom, tem muita palavra composta que tem hífen, mas tem palavra composta que não tem. Então, por exemplo,
Eu fui à rua e era um vai e vem desenfreado de pessoas. A palavra vai e vem, ela se registra assim, mas o que ela é? Ela é a mistura de vai com vem. Então estou percebendo duas palavras inteiras. Então a palavra vai e vem, mesmo junta sem hífen, é uma palavra composta. Então, ou eu formo uma palavra juntando duas ou mais, ou eu formo a palavra colocando um prefixo ou um sufixo ou ambos. Então, se você olhar na tela, você está vendo que mal cuidado tem duas palavras. Então, não pode ser nem a letra C e nem a letra D, porque não é derivação. A palavra está juntando uma com a outra. Se está juntando uma com a outra, o processo é de composição. Então eu já excluiria a letra C e a letra D. Mas aí a questão está querendo ver o tipo. Então quando a gente fala da formação de palavras pelo processo de composição, tem dois tipos de palavras formadas por composição. Tem uma que se chama composição por justaposição, que é o que a letra A falou, e tem uma que se chama composição por aglutinação, que é o que a letra B falou. Por exemplo, a couve-flor foi gratinada. Quando eu falo que a couve-flor foi gratinada, o que eu tenho aqui? Uma palavra composta. E essa palavra composta, ela é classificada como justaposição. Vou te explicar daqui a pouco por quê. Por exemplo, quando você fala que vamos colocar assim, ó, o Planalto Central abriga nossa capital federal, que é Brasília. Fica lá no Planalto Central. Mesmo que você não perceba, isso é uma palavra composta. Porque, na verdade, a palavra planalto é a mistura de plano alto. Então, só que isso aqui se chama aglutinação. Acredito eu que já tenha dado para você perceber a diferença, ou você que já sabia se lembrar. Observem que couve-flor, você não teria dúvida que são duas palavras, que estão inteiras. Então, na justaposição, é uma junção sem perda, ou sem perdas. A palavra couve continua inteira, a palavra flor continua inteira. Mas na aglutinação, ao juntar plano alto, esse o sumiu. Aglutinar é juntar. Então, na aglutinação, por exemplo, ocorre perda, ou ocorrem perdas. Vai lá na tela. Acertou a questão quem marcou a letra A. Porque na palavra mal cuidado, o mal está inteiro e o cuidado está inteiro. Então, se mal cuidado está inteiro, significa dizer que eu só justapus. Então, é aquilo que eu te falei, ó. Havia um vai e vem de transeuntes. Baixa essa palavra bonita, a pessoa fica andando de um lado para o outro. Vai e vem. O vai está inteiro, o vem está inteiro. Se não mudou nada, isso é justaposição. Agora, por exemplo, acredita em lobisomem. Quando você fala acredita em lobisomem, talvez você não se lembre que lobisomem é uma mistura de lobo com homem. Além de haver a perda do H,
esse lobo virou lobis. Então, na aglutinação, ocorre perda ou mudança de elemento. Ou ocorre perda ou mudança de elementos. Então, isso aqui é justaposição e isto aqui é aglutinação. Na verdade, o processo de formação de palavras, o problema é que a teoria é grande e que não é tão cobrado assim, mas é importante você ler edital para você saber. Você que está esperando um concurso, ou você que ainda está com seu concurso suspenso, ou você que sabe que precisa começar do zero, uma dica para vocês. Se você for lá no www, na tela, .ivalonline.com.br, nós temos um curso formado por 150 questões, chamado Atualizando o Português, versão 2019. Por quê? Todas as questões do curso são de 2019, uma vez que nós estamos em 2020. Não sei quando você está vendo essa aula. Mas todo ano eu gravo um curso como esse com questões do ano anterior, que é para juntar um arsenal maior. Então, se você quer estudar, www.ivalonline.com.br, temos esse curso e temos outros vários lá. Dá uma passadinha, faça uma visita e um grande abraço.